Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no nosso canal Mineração de Cabo a Rabo. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o plano de lavra. E o que é o plano de lavra? Então, o planejamento de lavra em minas a céu aberto é um processo imprescindível para a eficiente exploração e extração de recursos minerais. Esse processo envolve o desenvolvimento de um plano detalhado que considera diversos fatores técnicos, econômicos e operacionais com o objetivo de maximizar a produção, minimizar custos e garantir a segurança das atividades. Algumas das principais etapas do planejamento de lavra incluem, primeiro, a avaliação geológica, uma análise detalhada das características do depósito mineral, como a composição, geometria, teor e distribuição dos recursos. Projeto do layout da mina, que é a definição da configuração ótima da mina, incluindo a sequência de avanço, a configuração dos taludes, dimensionamento de rampas e acessos. Planejamento da produção, que é a definição das metas de produção com base na demanda do mercado, na capacidade operacional e viabilidade econômica. Planejamento de equipamentos e infraestrutura. O dimensionamento e seleção dos equipamentos de extração, transporte e beneficiamento, bem como o planejamento da infraestrutura necessária. Análise econômica e financeira. Avaliação da viabilidade econômica do projeto, considerando investimentos, custos operacionais, receitas e fluxo de caixa. Otimização e revisão contínua. Monitoramento e ajuste do planejamento de lavra ao longo da operação, buscando maximizar a eficiência e a rentabilidade da mina. Então, o planejamento de lavra em minas a céu aberto é essencial para garantir a sustentabilidade e competitividade das operações minerais, maximizando o aproveitamento dos recursos naturais de forma segura e ambientalmente responsável. A lavra, agora vamos entender aqui o que é o conceito de lavra. A lavra, no contexto da mineração, pode ser compreendida como o conjunto integrado de operações técnicas e logísticas, cujo objetivo principal é o aproveitamento racional e eficiente dos recursos minerais de uma jazida. Essa definição engloba as seguintes etapas principais. Primeiro, a extração. Corresponde às atividades de remoção e desmonte do material da jazida, utilizando-se de técnicas e equipamentos apropriados como perfuração, explosivos, escavadeiras, entre outros. A movimentação, que envolve o transporte e o deslocamento do material extraído desde a frente de lavra até as instalações de beneficiamento ou áreas de disposição por meio de caminhões, correia transportadoras, entre outros. Beneficiamento, que compreende as operações de tratamento e processamento do minério, visando a concentração, purificação e ou transformação das substâncias minerais de interesse comercial de acordo com as especificações requeridas. Disposição de rejeitos inclui o manejo adequado dos rejeitos e estéreis gerados durante as atividades de lavra, buscando minimizar os impactos ambientais e atender às normas e regulamentações vigentes. Dessa forma, a lavra representa a integração de todas essas etapas de modo a viabilizar o aproveitamento industrial e econômico dos recursos minerais presentes na jazida de forma racional, sustentável e respeitando os aspectos legais, técnicos, econômicos e ambientais. Prevê os equipamentos necessários, a quantidade de mão de obra requerida e os custos inerentes à operação da mina. No entanto, à medida que a mina é lavrada, o plano original pode e deve sofrer mudanças e adaptações constantes. Isso ocorre porque, conforme as informações sobre o corpo mineralizado são ampliadas, novas possibilidades ou ajustes na lavra podem surgir. Vamos falar agora sobre o plano de curto prazo.
que, para a operação da mina, contempla as seguintes atividades. Primeiro, a preparação da mina, construção de estradas e acessos para o britador, garantindo a infraestrutura necessária para a movimentação dos equipamentos. Delimitação das praças iniciais de operação para os equipamentos de carregamento e transporte. Definição da área de disposição do estéreo, também conhecida como bota-fora ou depósito. Viabilidade do programa de produção. O plano de curto prazo serve para validar a viabilidade do programa de produção definido. Esse período compreende, em geral, o primeiro ano de lavra, podendo se estender até o segundo ano, a depender das características do corpo do minério. Essa etapa inicial é fundamental para estabelecer as condições básicas de operação da mina e testar a execuibilidade do programa de produção planejado. As informações coletadas nessa fase subsidiarão os planos de médio e longo prazo, garantindo o alinhamento entre as ações de curto, médio e longo prazo. Plano de médio prazo, ele vai de 2 a 10 anos, então nessa etapa existe uma probabilidade de pequena margem de erro, pois o plano de médio prazo evidencia as mudanças que ocorrerão na mina ao longo do período estabelecido. Essas alterações podem gerar a necessidade de redimensionamento da frota ou equipamento, avaliação da adequação da frota e equipamentos às demandas de produção ao longo do médio prazo, identificação de oportunidades de ampliação ou modernização do parque operacional, visando um aumento da eficiência e produtividade. Avaliação dos investimentos e custos operacionais. Então, será feita uma revisão dos investimentos previstos, considerando as mudanças identificadas na mina, atualização dos custos operacionais, como manutenção, combustível, mão de obra, entre outros, ajustando-os à necessidade do período. Essa análise cuidadosa do plano de médio prazo permite que a empresa antecipe potenciais ajustes e garanta a continuidade operacional da mina de forma eficiente e economicamente viável. O plano de longo prazo ele é acima de 10 anos, então o planejamento de longo prazo em um empreendimento de mineração ele desempenha um papel fundamental na garantia da sustentabilidade e viabilidade de longo prazo do negócio. Esse plano estratégico se estende até a exaustão das reservas minerais, abrangendo uma perspectiva que vai muito além do horizonte operacional de médio prazo. Determinação da vida útil do empreendimento. Uma das principais funções do plano de longo prazo é conhecer com maior precisão possível a vida útil do corpo mineralizado que sustenta a operação da mina. Essa informação é fundamental para o alinhamento das estratégias de investimento, produção e encerramento da atividade, permitindo que a empresa planeje de forma eficaz a exploração dos recursos. Avaliação da relação estéreo-minério, a famosa REM. Além da vida útil, o plano de longo prazo também deve avaliar cuidadosamente a quantidade de material estéreo a ser removida em comparação com a quantidade de minério economicamente viável. Essa relação, conhecida como relação estéreo-minério, é um indicador-chave que influencia diretamente a viabilidade econômica do empreendimento. O monitoramento e a otimização dessa relação ao longo do ciclo de vida da mina são essenciais para garantir a sustentabilidade da operação. Expansão, diversificação e alternativas estratégicas. Com base na compreensão da vida útil e da REM, o planejamento de longo prazo deve abordar a avaliação de alternativas estratégicas para o empreendimento. Isso pode incluir a análise de oportunidades de expansão da mina, diversificação da produção, integração vertical ou mesmo a busca por novos corpos mineralizados que possam estender a vida útil do negócio. Recuperação e reabilitação da área minerada. Outra responsabilidade imperativa do plano de longo prazo é estabelecer as estratégias de recuperação e reabilitação da área minerada após o esgotamento das reservas.
Essa etapa final do ciclo de vida da mina envolve o planejamento cuidadoso das ações de remediação ambiental, fechamento de infraestrutura e restauração paisagística, de modo a minimizar os impactos negativos e garantir a sustentabilidade do empreendimento a longo prazo. Gestão de riscos e sustentabilidade. Por fim, o planejamento de longo prazo deve abranger uma avaliação dos riscos e oportunidades associados à operação da mina durante todo o seu ciclo de vida. Isso inclui a análise de fatores como flutuações de mercado, mudanças regulatórias, avanços tecnológicos, impactos socioambientais, entre outros, visando subsidiar a tomada de decisões estratégicas e a adoção de práticas de gestão sustentável. Em suma, o plano operacional de longo prazo em empreendimentos mineiros é um instrumento essencial para alinhar as estratégias de exploração, produção e encerramento da atividade, de modo a garantir a maximização dos retornos econômicos e a mitigação dos impactos socioambientais ao longo desse ciclo de vida do empreendimento. A importância da topografia como input fundamental. Então, na elaboração de um plano de lavra para empreendimento de mineração, a topografia desempenha um papel fundamental como um dos principais inputs ou informações de entrada necessárias. A topografia, enquanto ciência que estuda as características da superfície de um determinado terreno, fornece dados essenciais para o desenvolvimento do planejamento operacional da mina. Mapeamento do relevo e características geográficas. A análise topográfica inicial permite mapear com precisão o relevo, a inclinação, a altitude e outras características geográficas relevantes da área de atuação da mina. Esse levantamento detalhado do terreno é primordial para determinar a viabilidade técnica e logística das atividades de lavra, bem como para identificar eventuais obstáculos ou limitações que precisarão ser superados. Definição da infraestrutura necessária. Então, com base nas informações topográficas, o planejamento de lavra pode definir de maneira mais assertiva a infraestrutura necessária para a operação da mina. Isso inclui a localização e o traçado ideal de acesso, estradas, praças de operação, áreas de disposição de estéreo, entre outros. Essa integração entre a topografia e o planejamento operacional garante a eficiência logística e a minimização dos impactos ambientais. Além do mapeamento da superfície, os dados topográficos também são essenciais para a construção de um modelo tridimensional do corpo mineralizado a ser explorado. Ao combinar as informações topográficas com os dados geológicos, é possível obter uma representação precisa da geometria, volume e distribuição dos recursos minerais, subsidiando o planejamento de lavra e a tomada de decisões estratégicas. O conhecimento detalhado da topografia também é fundamental para a avaliação prévia dos impactos socioambientais relacionados à atividade de mineração. Isso permite identificar áreas sensíveis, rotas de acesso que minimizem interferências em comunidades, além de subsidiar o planejamento de ações de mitigação e compensação. Durante a fase de operação da mina, os dados topográficos continuam sendo essenciais para o monitoramento e controle das atividades de lavra. O acompanhamento periódico das alterações do relevo, por exemplo, possibilita ajustes no planejamento e na logística, além de subsidiar a gestão dos resíduos e a recuperação da área. Portanto, a topografia é um input fundamental e indispensável para a elaboração de um plano de lavra robusto e alinhado com os princípios de viabilidade técnica, econômica e socioambiental. Existem diversos métodos e equipamentos utilizados para a realização do levantamento topográfico. Então, desde soluções de posicionamento global por satélite, GNSS, portáteis como receptores GPS de mão, até a utilização de veículos aéreos não tripulados, são as vans,
Hoje a gente conhece, tem vários drones aí fazendo esses trabalhos aí com uma precisão fantástica. Tá? Esses equipamentos são equipados com sensores avançados de mapeamento e um série de outros sensores. Então é importante destacar que a precisão e a fidedignidade dos dados coletados durante o levantamento topográfico são fatores primordiais para o desenvolvimento de planos de lavras confiáveis e alinhados com a realidade do terreno. Aqui nós temos alguns exemplos aí, ó. Tem o drone, tem o GPS de mão, tem a estação total, uma série. Existem vários equipamentos hoje para auxiliar, né, na elaboração do plano de lavra e para o levantamento topográfico. Então, independentemente da tecnologia empregada, os dados levantados eles devem refletir com a máxima fidelidade possível as características e particularidades do local, de modo a subsidiar adequadamente a concepção de elementos como rampas, acessos, avanços e cavas. A utilização de técnicas e equipamentos adequados, aliada a boas práticas de processamento e análise dos dados coletados, é fundamental para assegurar que os produtos gerados a partir do levantamento topográfico sejam representativos da realidade física do terreno. Um dos principais insumos para o desenvolvimento de projetos de mineração é um modelo de blocos, criado com base em informações geológicas. Esse modelo nada mais é do que uma representação computacional do corpo mineralizado, elaborada a partir dos resultados dos furos de sondagem e do modelamento geológico da jazida. Então, do ponto de vista técnico e profissional, o modelo de blocos é construído em software especializado em geologia e mineração, nos quais os dados coletados durante as campanhas de sondagem são integrados e interpolados, permitindo a criação de um modelo tridimensional que descreve a geometria, a distribuição e as características do depósito mineral. É importante ressaltar que o modelo de blocos é um instrumento dinâmico que deve ser constantemente revisado e atualizado à medida que novas informações geológicas são adquiridas durante o avanço das atividades de pesquisa e também durante o desenvolvimento da jazida. Então, essa atualização periódica do modelo de bloco é fundamental para garantir que as estimativas de recursos e reservas minerais, bem como o planejamento de lavra e beneficiamento, reflitam com maior precisão possível a realidade geológica do depósito. Portanto, o modelo de blocos é uma ferramenta essencial no contexto da mineração, pois fornece uma representação tridimensional detalhada do corpo mineralizado, subsidiando o que é a tomada de decisões estratégicas e operacionais ao longo de todo o ciclo de vida de um empreendimento mineiro, desde a fase de exploração até o fechamento da mina. Nós temos alguns exemplos aí, umas imagens, tá? E essas imagens já tratadas por softwares específicos para o planejamento e para a criação desse modelo de bloco. E esses softwares especializados em planejamento de lava desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de projetos de mineração, pois eles permitem que todas as atividades relacionadas à construção do plano de lavra sejam otimizadas e iteradas de forma integrada. Esses sistemas computacionais possibilitam a criação e a análise de diversos cenários, do avanço de lavra até a definição do pit final, incluindo os cálculos de cubagem e a geração de mapas topográficos detalhados, sendo essenciais para a tomada de decisões estratégicas durante o planejamento da exploração do depósito mineral. A utilização desse software de planejamento de lama proporciona diversas vantagens, tais como otimização dos avanços de lavra. O sistema permite simular e ajustar os avanços anuais da lavra, visando maximizar a recuperação do minério e minimizar os custos operacionais e atender às restrições técnicas e ambientais. E aqui ele fala que permite simular avanços anuais. Então, esse avanço está de acordo com o plano de lavra que você está executando, ele pode ser diário,
semanal, mensal. Tá? Então, esses softwares, eles propiciam essa oportunidade de você simular a melhor forma de extração. Cálculos precisos de cubagem. Esse software realiza os cálculos volumétricos do material a ser extraído, seja ele minério ou externo, com acurácia, subsidiando a elaboração de orçamentos realistas. Geração de mapas atualizados. Os sistemas geram mapas topográficos detalhados, mapas geológicos também, que refletem as condições reais do terreno e do avanço da lavra, apoiando o planejamento e execução das atividades de mineração. Análise de cenários e tomada de decisão. A possibilidade de criar e avaliar diversos cenários de lavra permite que os gestores tomem decisões fundamentadas considerando os impactos técnicos, econômicos e ambientais. Portanto, a utilização desse software especializado em planejamento de lavra é uma prática essencial e fundamental para o desenvolvimento de projetos de mineração eficientes e alinhados com as melhores práticas técnicas e profissionais do setor. Alguns exemplos, agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de softwares que são utilizados, tá, em planejamento de lavra. Não recebo nada dessas empresas para divulgar isso aí, não posso indicar qual melhor ou menor, que eu já estou fora do mercado há algum tempo, mas algum desses aqui eu já trabalhei com eles e são excelentes softwares. Então, para começar, nós temos o Deswik, que é um conjunto integrado de soluções para planejamento de mina, incluindo módulos para planejamento de lavra, modelagem geológica, otimização de cava, planejamento de transporte e controle de custos. É um dos softwares líderes no mercado global. Tem o Mineable, desenvolvido pela RPM Global. Mineable é um software robusto para planejamento de lavra que permite a criação e a otimização dos planos de lavra, considerando fatores técnicos, econômicos e sustentabilidade. Esse eu nunca ouvi falar. Datamine Studio pertence à suíte de produtos Datamine. O Studio OP é voltado especificamente para o planejamento de lavra em mina a céu aberto. Oferece recursos avançados de modelagem, simulação e otimização. Temos o Vulcan, da Maptec. O Vulcan é um sistema integrado de software para geologia, planejamento de minas e projeto de lavra. Eu já trabalhei com o Datamine, já trabalhei com o Vulcan, excelente software. E o Vulcan possui módulos dedicados ao planejamento de lavra, incluindo o que? Otimização de cava e sequenciamento do minério. O Surpac, que é desenvolvido pela Dassault Systèmes. Aliás, a Dassault Systèmes tem vários módulos aí vários softwares para auxiliar no planejamento de lavra e são softwares fantásticos. Tá? Então, o Surpac ele é desenvolvido pela Dassault e é uma plataforma abrangente para planejamento de mina que inclui recursos para modelagem geológica, planejamento de lava, projeto de pilha e deposição de rejeitos. Tem o Geovia, que também é produzido pela Dassault. É um software voltado para o sequenciamento e programação da lavra, permitindo a otimização do plano de extração. Tem a Hexagon, que ela tem uma suíte, Mine Operate, e inclui módulos específicos para planejamento de lavra, como o Blast Design e o Production Skiller. Micromine, a empresa Micromine desenvolve uma gama de soluções para mineração, incluindo o Micromine Geology and Resource e o Micromine Mine Planning, dedicados ao planejamento e projeto de lavra. Também é um excelente software. JKTex, nunca ouvi falar, mas é um software voltado para a otimização do sequenciamento de lavra, visando o que? Maximização do valor presente líquido do projeto. O GEMCOM, a Dassault Systèmes também possui o GEMCOM, que é um conjunto abrangente de módulos para aplicações geológicas e planejamento de mina. Então, esses aqui, vocês são apenas alguns exemplos. Existem diversas outras soluções de software no mercado, são desenvolvidas por empresas especializadas em tecnologias para o setor de mineração, e a escolha do software mais adequado vai depender das necessidades e especificidade de cada projeto de mineração. Então, aqui nós temos uma imagem aí da cavas, tem uma medida aí de parte geológica, todos esses dados são colocados
nesse software aí para auxiliar na elaboração do plano de lavra. Tá? Então, no planejamento de lavra em projeto, então, as informações colocadas são essas imagens que eu mostrei anteriormente. Aí, durante as etapas anteriores, como levantamento, modelagem, caracterização do depósito, são incorporadas a software especializado. Nesses sistemas, os dados são tratados e ajustados, caso necessário, para garantir sua fidedignidade e consistência com a realidade terrena. O software de planejamento de lavra permite a inserção de diversos dados, tais como a localização e características da jazida, distância até os pontos de descarga, ângulo de talude, topografia da região e fatores geológicos e uma série deles. Tá? Então, esses insumos são fundamentais para a elaboração do plano de extração da substância mineral pretendida. Então, antes de iniciar o desenvolvimento do projeto de lavra propriamente dito, é o que? É essencial realizar uma visita em loco à mina, a fim de obter um entendimento aprofundado da jazida e uma visão tridimensional da cava. E aqui eu quero reforçar uma coisa, tá? Existem muitos profissionais que ficam sentados ali atrás de uma, duas, três telas ali, fazendo planejamento, tá? E não tira a bundinha dele da cadeira para ir lá na frente de lá para ver como é que está. Isso é uma falha grande de alguns profissionais, porque à medida que você faz, está elaborando seu plano ali, tá? E você vai a campo para verificar se está correto, então, você tem uma visão melhor de todo aquele trabalho ali e de como você pode até, talvez, otimizar o seu plano. Agora, aquele que só vê, né? Isso eu falo isso porque eu conheci um profissional assim, eu tinha quase que arrancar ele da cadeira, levar ele na mina para mostrar para ele que o que ele estava projetando não dava para fazer no local que ele queria que fizesse. Tá? Então, a importância fundamental, imprescindível, que o profissional que trabalha com planejamento também visite a mina periodicamente para ver se tá compatível aquilo que ele está prevendo com a realidade do local. E aí, né, ele tendo essa visão aprofundada, tendo essa visão tridimensional da cava, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer levantamentos fotográficos para auxiliar na hora da preparação do plano de lavra. Né? Ele vai fazer anotações ali para fazer alguma correção ou otimização no plano dele. Então, isso é imprescindível, é fundamental se você trabalhar com planejamento de lavra. É imperativo que você visite a mina pelo menos semanalmente. Somente após essa etapa de campo, tá, e com pleno entendimento das características e particularidades do depósito mineral, é que o projeto de lavra pode ser iniciado de maneira segura e alinhada com a realidade do empreendimento. Essa abordagem é integrada, que envolve a utilização de software especializado e a verificação em loco das condições do terreno, é fundamental para garantir que o planejamento da lavra seja robusto, otimizado e que reflita com precisão a realidade do projeto de mineração. Agora vamos criar o plano de lavra. Tá? Então, o plano de lavra deve ser elaborado de forma a atender a demanda específica, ou seja, um plano de produção pré-estabelecido. Esse plano de produção irá determinar a quantidade pretendida de minério a ser explotada, levando em consideração não apenas a quantidade, mas também a qualidade do minério. Além do mais, o plano de lavra deve considerar a quantidade de material estéril que será necessária remover para liberar o acesso ao minério desejado. Essa quantidade de estéreo a ser removida é um fator primordial, pois impacta diretamente nos custos e no planejamento logístico da operação. Então, é importante ressaltar que o plano de lavra deve ser concebido de forma a não apenas atender à demanda atual, mas também liberar o minério necessário para os próximos planos de lavra. E essa visão de longo prazo é essencial para garantir a continuidade e sustentabilidade da operação ao longo do ciclo de vida da mina. Então, dentro de um plano de lavra, o dimensionamento da frota de equipamento é um elemento crítico, pois causa forte impacto na utilização e manutenção desses recursos. Os equipamentos de lavra são classificados em duas categorias principais, que são
Os equipamentos principais, aqueles diretamente responsáveis pela execução das atividades de produção, tais como escavadeiras, caminhão fora de estrada, e os equipamentos auxiliares, que são os equipamentos que, embora não trabalhem diretamente na produção, desempenham um papel importante no processo. São as perfuratriz, trator, caminhão-pipa, motonniveladora, entre outros. A disponibilidade física, vamos entender isso aí, porque isso afeta também a frota de equipamentos. Tá? Então, a disponibilidade física desses equipamentos é um parâmetro fundamental para o planejamento de lavra. Esses dados de disponibilidade são fornecidos pela área de manutenção e refletem quais equipamentos estão realmente disponíveis para operar na mina em um determinado período. O dimensionamento adequado da frota, considerando a capacidade e a disponibilidade dos equipamentos principais e auxiliares, é essencial para garantir a eficiência e a produtividade das operações de lavra. Essa análise quantitativa e qualitativa da frota deve fazer parte integrante do desenvolvimento do plano de lavra, visando otimizar a utilização de recursos disponíveis e minimizar os impactos negativos relacionados à manutenção e à logística. Portanto, o planejamento da frota de equipamentos é uma etapa importante no processo de elaboração do plano de lavra, porque permite alinhar a capacidade operacional com as demandas de produção, garantindo que a viabilidade e a sustentabilidade da operação de mineração. Nós temos uma série de equipamentos aí, uma oficina mecânica que é que nos fornece a disponibilidade física dos equipamentos. Tá? E, continuando, nós temos o que? Baseado na disponibilidade física dos equipamentos fornecida pela área da manutenção, o planejamento de lavra calcula a utilização dos equipamentos. Então, essa métrica é considerada um indicador-chave de desempenho, KPI, pois demonstra o uso efetivo dos equipamentos durante as operações. No canal aí eu tenho um vídeo aí que fala sobre KPI. Okay? E aqui nós temos um exemplo, então, um dimensionamento de frota de transporte. Então, você tem uma frente ali, 6 frentes de lavra, distâncias médias de transporte, ou seja, DMT, o ciclo de cada uma dessas frentes, tá? O número de horas trabalhadas, número de viagens realizadas e capacidade de equipamento, número de caminhões para cada capacidade dessa daí, a disponibilidade física, a utilização e, no final, nós temos o que? O resultado total aí. Então, isso é só para exemplificar aí, não vamos entrar em detalhe, que o foco agora não é a gente fazer cálculo de KPI, mas para vocês terem uma ideia aí de como isso funciona. Tá? Então, a utilização de equipamento representa o percentual das horas disponíveis para a operação que são efetivamente trabalhadas, descontando-se o quê? Paradas operacionais fixas, tais como troca de turno, parada para refeição, deslocamento até a frente de lavra. Além disso, o cálculo da utilização considera a estimativa de algumas paradas não programadas, tais como limpeza de praça, filas de espera do equipamento, e com relação à fila de espera do equipamento, brevemente eu trarei um vídeo para vocês sobre sistema de despacho e mineração, tá? Então me aguardem. E esse indicador de utilização dos equipamentos é fundamental para quê? Pois ele permite estimar de maneira realista a capacidade efetiva da frota em atender às demandas de produção. Então não adianta eu olhar para o pátio lá, ter uma enormidade de caminhões, achar que todo atende, se eu não tenho esses dados como disponibilidade física e também o de utilização. Muitos deles podem estar quebrados lá. Está lá paradinho, tal, faltando peça, aguardando peça, isso todo. Então, eu não posso pegar, tem 10 caminhões, é 10 caminhões. Não. Tem que conhecer esses indicadores e trabalhar com eles para ter o quê? Um número mais próximo da realidade para que eu tenha um plano de lavra que seja confiável. Tá? Então, ao considerar tanto a disponibilidade física quanto a utilização, o planejamento consegue o quê? Dimensionar de forma mais precisa as necessidades de equipamento e recursos
visando maximizar a produtividade e eficiência das operações de mineração. Então, portanto, a análise da utilização dos equipamentos possibilita a tomada de decisões mais embasadas com as reais capacidades operacionais. Um outro indicador fundamental do planejamento de lavra é a produtividade dos equipamentos. Então, esse parâmetro reflete a efetividade do uso dos equipamentos, tanto na frente de lavra, quanto no deslocamento entre a frente de lavra e o ponto de descarga. A produtividade dos equipamentos leva em consideração dois aspectos principais. Primeiro, eficiência na frente de lavra. Esse componente da produtividade avalia o desempenho do equipamento durante as atividades de carregamento, escavação e movimentação do material diretamente na frente de lavra. E eficiência no transporte. Então, é um outro componente que considero que é a DMT. E a DMT é a distância média de transporte percorrida pelos equipamentos, como caminhões fora de estrada, entre a frente de lavra e o ponto de descarga. A análise conjunta desses dois aspectos, da produtividade na frente de lavra e no transporte, é essencial para o planejamento de lavra possa identificar gargalos, oportunidades de melhoria e ações para maximizar a eficiência global das operações. Então, essa avaliação detalhada da produtividade dos equipamentos é fundamental para o desenvolvimento de planos de lavra realistas e otimizados que visem a maximização de recursos do minério com os menores custos e impactos operacionais possíveis. Uma imagem aí de uma estrada, de uma mineração, e aparentemente chuvoso aí, um pouquinho de barro, mas bonito demais. Então, no desenvolvimento do projeto de avanço da mina ou do desenho da cava, alguns cuidados essenciais devem ser observados. E que cuidados são esses? Primeiro, dimensionamento das estradas. As estradas devem ter uma largura entre 3 a 3,5 vezes a largura do maior veículo que irá trafegar naquele local. Esse dimensionamento adequado das vias de acesso é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do tráfego de equipamentos, evitando gargalos e, principalmente, evitando acidentes. Conservação e limpeza dos acessos. Além do dimensionamento correto, a conservação e a limpeza regular das vias de acesso são imperativas. Esse cuidado com a manutenção dos acessos é crucial para manter as condições ideais de trafegabilidade e segurança durante as operações de lavra. Esses aspectos relacionados à infraestrutura viária da mina são de suma importância e devem ser minuciosamente considerados no processo de planejamento de lavra. O dimensionamento adequado e a conservação das estradas impactam diretamente na produtividade, eficiência e segurança das atividades de extração, transporte e movimentação de materiais dentro do empreendimento mineiro. Outra imagem aí, numa estrada muito bem cuidada. Isso aí aumenta o que? A produtividade dos equipamentos. Se fosse uma estrada esburacada, atoleiro e tal, a produtividade vai lá para baixo. Além do dimensionamento adequado da largura das estradas, outros aspectos relacionados à infraestrutura viária devem ser cuidadosamente considerados no planejamento de lavra. E um deles é o projeto de curvas. As curvas das estradas devem ser projetadas com largura suficiente para permitir uma boa visibilidade aos condutores dos equipamentos. Isso é essencial para garantir a segurança da operação, especialmente em locais com pouca visibilidade. Inclinação das rampas. As rampas de acesso geralmente devem ser projetadas com inclinação máxima de 10%. Essa inclinação moderada visa minimizar a necessidade de constantes trocas de marcha pelos operadores durante o percurso, aumentando a eficiência e a produtividade do transporte. Esses cuidados com o traçado geométrico das vias, tanto em relação às curvas quanto às rampas, são fundamentais para otimizar as condições de trafegabilidade e segurança durante a operação de lavra e contribuem para a redução de acidentes, diminuição do desgaste dos equipamentos,
aumento da produtividade global do empreendimento. Então, temos aí uma outra imagem aí, na frente de palavra aí de exploração. Um aspecto extremamente importante no planejamento de lavra é a definição adequada da inclinação dos taludes, visando que garantir a estabilidade geotécnica dessas estruturas. Então, a inclinação dos taludes deve ser projetada de forma a proporcionar a estabilidade necessária, evitando a ocorrência de escorregamento de bloco ou fraturas no maciço rochoso. Essa análise de estabilidade dos taludes é fundamental para a segurança das operações e preservação da integridade dos equipamentos e infraestrutura da mina. Para determinar a inclinação ideal dos taludes, deve-se considerar diversos fatores, tais como característica geológica e geotécnica do depósito mineral, condições hidrogeológicas do local, métodos de desmonte e escavação a serem empregados, capacidade de suporte do solo barra rocha, requisitos de segurança e conformidade regulatória. Então, através de estudos geotécnicos e de estabilidade de taludes realizados por equipes multidisciplinares, é possível definir a inclinação ótima que garanta a segurança e a operacionalidade da mina durante todo o seu ciclo de vida. Então, essa análise técnica e criteriosa dos taludes é fundamental para o desenvolvimento de um plano de lavra viável e sustentável, minimizando o risco de acidente e interrupção devido a eventuais instabilidades geológicas. Há uma outra imagem aí, que é plano de lavra. E no desenvolvimento do plano de lavra é essencial que todas as restrições ambientais e legais aplicáveis sejam rigorosamente cumpridas. O não atendimento a essas regulamentações pode gerar consequências graves que vão desde a aplicação de simples multas até o fechamento total da operação mineira. É responsabilidade do profissional de lavra estar atento e aderir a todas as exigências estabelecidas pela legislação ambiental e pelos órgãos reguladores competentes. Isso inclui, entre outros aspectos, o que é conformidade com os limites de emissões atmosféricas, adequação do sistema de gestão de resíduos e efluentes, cumprimento dos requisitos de uso e recuperação de áreas degradadas, atendimento às restrições de operação em áreas protegidas e obtenção das licenças e autorizações ambientais necessárias. O não cumprimento dessas obrigações legais e ambientais pode acarretar em severas penalidades, como autuações, embargo de atividade e até mesmo fechamento compulsório da mina. E tais acontecimentos podem gerar enormes prejuízos financeiros, danos à imagem da empresa e interrupções das operações, que comprometendo a viabilidade e a sustentabilidade do empreendimento. No processo de planejamento da lavra, a etapa de desenho e modelagem computacional desempenha um importante papel. Então, utilizando software, que nós já falamos anteriormente sobre ele, especializado, o profissional segue uma premissa fundamental na concepção do projeto de lavra. A primeira é a definição da crista e do pé do talude. Então, o início do processo consiste em determinar a configuração ideal da crista e do pé do talude de acordo com as restrições geotécnicas e de segurança estabelecidas. Projeção do volume da cava. A partir dessa definição da crista e do pé, o software é utilizado para projetar o volume da cava, considerando a topografia existente e o avanço planejado. Integração com o modelo de blocos. Então, o volume da cava é projetado e então sobreposto ao modelo de blocos geológicos, de modo a contabilizar a quantidade exata de blocos mineralizados contidos nesse volume. O cálculo da cubagem, essa contagem detalhada dos blocos mineralizados no interior do volume da cava, é denominada de cubagem, fornecendo que uma estimativa precisa dos recursos a serem explorados. Avaliação e iterações. Então, o profissional avalia se os resultados da cubagem atendem aos critérios técnicos, econômicos e operacionais estabelecidos.
Caso necessário, são realizadas iterações no desenho da cava até que o plano de lavra seja otimizado. Essa abordagem integrada, utilizando software especializado, permite a criação, análise e aprimoramento do desenho, do avanço ou da cava de forma ágil e eficiente, chegando a soluções robustas e alinhadas com as metas do projeto de mineração. E depois de todo esse trabalho, vem o quê? A validação do planejamento. Então, após a elaboração do plano de lavra, é fundamental que o planejamento seja validado e alinhado com todas as áreas e equipes envolvidas no processo de mineração. Essa validação deve envolver não apenas a equipe responsável pela execução das atividades de lavra, tá, que é a operação mina, mas também as áreas que atuam como clientes desse plano, como usina ou fábrica de processamento, tá, a manutenção também, que fornece os dados. Então, é essencial que haja uma relação estreita e colaborativa entre essas diferentes equipes, a fim de garantir que o plano de lavra atenda de forma efetiva a todas as etapas do processo produtivo. E durante a avaliação deve ser discutido e alinhado aspectos como metas de produção e qualidade do minério, logística e transporte do material, capacidade de processamento da usina, requisitos de integração entre as operações, cronograma e prazos de entrega, indicadores de desempenho e monitoramento. Esse alinhamento e validação conjunta do plano de lavra é fundamental para que todas as áreas envolvidas possam compreender e aderir aos objetivos e premissas estabelecidos, evitando divergências e garantindo a execução eficiente e integrada do projeto de mineração. Ao final desse processo de validação, o plano de lavra estará devidamente alinhado com as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas, aumentando as chances de sucesso na implementação e operação da mina. O plano de lavra deve ser encarado como um produto de alta qualidade, que precisa atender a todas as áreas da empresa envolvidas no processo de mineração. Caso haja qualquer dúvida ou divergência, o planejamento deve ser realinhado e, se necessário, replanejado quantas vezes forem necessárias até que o produto final atenda plenamente a todos os critérios e requisitos da organização. Uma importante forma de aferir a qualidade do planejamento de lavra é por meio da aderência geométrica e mássica. Esse indicador corresponde à relação entre o volume de material projetado no planejamento e o volume de material efetivamente retirado da frente de lavra durante a operação. Então, embora o cálculo dessa aderência seja realizado pela equipe de planejamento, a responsabilidade pelo não cumprimento da projeção recai sobre a equipe de operação. Então, nós temos um exemplo aqui, tá? A imagem de cima é um modelo planejado, a imagem de baixo é um modelo realizado e a última, tá? Você tem o realizado fora do plano. Então, tudo isso aí são essas linhas vermelhas, mas também cor-de-rosa aí, foi realizado fora do plano. Então, ou seja, é a operação da mina que deve garantir que o material seja extraído conforme planejado, buscando minimizar desvios e discrepâncias. Essa aderência geométrica e mássica é uma métrica fundamental para avaliar a qualidade e a confiabilidade do plano de lavra desenvolvido. Quanto mais próximo o volume efetivamente extraído estiver do volume projetado, maior a aderência e, consequentemente, maior a eficácia do planejamento. A aderência e o cumprimento são conceitos fundamentais no contexto do planejamento de lavra em projetos de mineração. Então, vamos detalhar aqui cada um deles aí. Aderência. O que é aderência? Aderência é um plano de lavra, refere-se ao grau de correspondência entre o que foi projetado e planejado e o que foi efetivamente realizado durante a operação na mina. Então, existem dois principais tipos de aderência. A primeira, geométrica, que diz respeito à correspondência entre o volume de material minério externo projetado no planejamento
e o volume efetivamente extraído e movimentado na operação. Essa aderência geométrica é um indicador-chave de desempenho do plano de lavra. A aderência mássica refere-se à correspondência entre a quantidade de massa, ou seja, tonelagem de minério planejada, e a quantidade efetivamente produzida na mina. Com essa aderência máxima está diretamente relacionada à qualidade do minério e à recuperação da lavra. Quanto maior a aderência geométrica e mássica, maior a confiabilidade e qualidade do plano de lavra desenvolvido, indicando que a operação está sendo executada conforme o planejado. E o cumprimento, o que é o cumprimento? O cumprimento do plano de lavra diz respeito à capacidade de executar as atividades de extração, transporte e processamento do minério conforme as metas e cronogramas estabelecidos no planejamento. Isso envolve aspectos como cumprimento das taxas de produção diária, mensal e anual, atendimento aos prazos de entrega do minério para a usina ou a fábrica, realização das atividades de lavra, perfuração, desmonte, carregamento, transporte dentro dos parâmetros planejados, manutenção da qualidade do minério entregue de acordo com especificações. O cumprimento efetivo do plano de lavra é essencial para garantir a viabilidade e a sustentabilidade do projeto de mineração, atendendo que às demandas de produção e processamento da empresa. Portanto, a aderência geométrica e mássica, bem como o cumprimento do plano de lavra, são métricas fundamentais para avaliar a qualidade e a eficácia do planejamento de lavra, subsidiando a tomada de decisões e a melhoria contínua das operações. Aqui nós temos um exemplo aí de uma projeção. Então, o vermelho ali foi o planejado, o verde foi o extraído. Então, você tem, nós vamos ver na sequência as formas aí, tá? Você tem aí três situações: planejado, realizado, que foi essa interseção aí entre o verde e o vermelho. O realizado não planejado, então fora do plano, e o planejado não realizado, aquilo que deveria ter sido extraído e não foi. Tá? Então, a forma de aderência e a forma do cumprimento nós vamos ver a seguir. Então, nós temos para a aderência o quê? O planejado realizado dividido pelo planejado realizado mais o realizado não planejado vezes 100. Planejado realizado representa o volume de material efetivamente extraído e movimentado de acordo com o plano de lavra. E o realizado não planejado representa o volume de material extraído e movimentado fora do que foi originalmente planejado. Dessa forma, permite medir a relação percentual entre os volumes planejados e os volumes efetivamente lavrados. Portanto, quanto maior o valor da aderência, mais o plano de lavra está sendo cumprido de acordo com o que foi projetado, indicando um bom alinhamento entre planejamento e execução. O cumprimento, a fórmula está aí, é o planejado realizado dividido pelo planejado realizado mais o planejado não realizado vezes 100. Então, ele representa o que? A área efetivamente lavrada, e o PNR, que é o planejado não realizado, representa a área planejada, mas que não foi lavrada. Essa fórmula mede a relação percentual entre áreas planejadas e áreas efetivamente lavradas. Quanto maior o valor do cumprimento, mais o sequenciamento de lavra está sendo executado de acordo com o que foi planejado, demonstrando a aderência entre planejamento e operação. Essas métricas de aderência e cumprimento são fundamentais para avaliar a qualidade e a eficácia do planejamento de lavra, permitindo identificar desvios e oportunidades de melhoria no alinhamento entre o que foi projetado e o que foi efetivamente realizado durante as operações de mineração. E assim, chegamos ao final dessa aula. Em breve eu trarei um novo assunto para vocês. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui.